Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, dar suas opiniões, participar aí, trazer gente para conhecer o material, um monte de coisa diferente que a gente tem aqui de literatura, cinema, televisão, documentário, opinião. Hoje, por exemplo, literatura, mitologia, mas hoje na série Você Sabia? Performers, tá? Artistas performáticos que além da música traziam um recurso visual, uma experiência sensorial doida pro público, né? No bom, no mau sentido. Hoje é uma coisa bem louca, assim. Eu vou falar da Wendy Williams. O Wendy Williams, o nome dela era Wendy Orlean Williams. Ela nasceu no dia 28 de maio de 1949. Ela é americana e ela morreu no dia 6 de abril de 1998, com 48 anos de idade, na cidade de Storms, Connecticut. Ela era uma cantora punk, heavy metal. Ela começa com o movimento punk, né? Em 1978, ela vai formar o Plasmatics, né? Uma banda chamada Plasmatics. Ela se envolve com o cara do Plasmatics, eles vão formar juntos a banda Plasmatics, que é uma banda de punk rock visceral, assim. Ela é uma das primeiras mulheres cantando punk rock a usar o moicano, né? Ela era extremamente, ela tinha uma atitude extremamente agressiva. A voz dela, o jeito dela de falar, pra você ter um parâmetro, assim, para quem não conhece, quem parecia muito com ela era a Cássia Eller. O jeitão de falar, aquele, né? Ela era, além do punk que ela tocava, era muito interessante, ela usava pouquíssima roupa, tá? Ela tinha um visual meio sadomasoquista, assim. Geralmente ela tocava com os seios de fora, tinha uma performance muito agressiva. Apesar de tudo, ela ser uma pessoa extremamente tranquila e de boas fora do palco. Ela trabalhou com macrobiótica antes, ela era ativista dos direitos animais, ela cuidava de animais, ela fazia trabalhos no sentido de resgatar e cuidar de animais que estavam em situação de perigo. Mas se você olhasse no palco, você ia imaginar uma outra coisa. Por quê? Existe um documentário dela até que eu recomendo você assistir, eu recomendo, acho que só tem em inglês, que é Chainsaw, Shotgun and Rock and Roll, que era isso que ela fazia. Então, assim, o que envolvia a apresentação dela? Ela destruía coisas durante a apresentação, quebrava a televisão com uma marreta, cortava guitarra com motosserra, atirava nas coisas, explodia coisas no palco, assim. Tem uma apresentação aqui no YouTube que ela explode um carro, assim, ela escreve fuck, picha no carro fuck e explode o carro. Tem uma no programa de televisão que ela destrói um televisor, assim. E ela ficou muito famosa por um clipe que ela já grava nos anos 80, porque ela continuou com o Plasmatics, mas aí eles começaram a ficar focados mais em cima da carreira dela. Então ela vai ter os álbuns com o Plasmatics e depois mais 3 álbuns como Wendy Williams, né? WOW, né? W-O-W. Uau! Por quê? Ela tem um clipe que chama The Damned, que ela vem, por que aí eles falam que é punk heavy metal? Você vê que ela era uma pessoa extremamente antenada dentro da música. Ela já tá fazendo um som mais cadenciado na linha do Judas Priest. O próprio jeito dos caras tocarem, assim, a performance dos caras no clipe. Ela era muito querida pelo pessoal da música, né? Então ela trabalhou junto com o pessoal do Kiss, ela trabalhou junto com o pessoal do Motorhead, tem foto dela com o David Lee Roth, né? Então, assim, ela era uma mulher que chamou muito a atenção pela atitude, assim. E ela ia nos programas e dava umas entrevistas, assim, bem chocantes,
por causa da imagem que faziam em torno dela. Nesse clipe do The Damned, que ficou famoso, assim, você lia em várias revistas de rock, no comecinho dos anos 80, você tinha Metal, a Rock Brigade, assim, quando falava da Wendy Williams, falava dela ter se explodido um ônibus numa parede de televisões, assim, na verdade não é tão chocante assim, mas é uma coisa que pra época era muito louca, e tem nesse The Damned, ela aparece, ela entra num ônibus escolar, e ela atravessa uma parede feita de televisões, assim, e aí depois ela aparece cantando em cima desse ônibus, e depois esse ônibus vai explodir. Então ela fazia muitas performances nesse sentido de destruição, de associar a ideia da música violenta com ações destrutivas. Então ela reforçava alguns estereótipos que se tinha dentro da ideia do punk, do heavy metal no começo, assim. Então, associado a imagens dela de nudez, ela tinha uns seios muito bonitos, assim, então ela até ela cantava meio balançando, assim. E aí o que acontecia? Ela foi presa várias vezes por atentado ao pudor, né? Por encenação de ato sexual no palco. Então ela fazia que ela estava se masturbando, ela fazia que ela estava com alguma parte assim de um braço de guitarra, que ela estava tendo um ato sexual. Ela usava pouca roupa. Em várias apresentações da televisão eles tiveram que aí ela adotou esse visual. Porque o que ela fazia? Para algumas apresentações no lugar onde não podia ter os seios à mostra, nos estados, porque nos Estados Unidos varia muito de estado para estado. Então ela começou a usar o que ficou famoso, usar os seios de fora só com uma fita isolante nos mamilos, para o mamilo não aparecer. E nesse programa, eles pintaram os seios dela de preto assim, para que parecesse que ela estava com top, né? Então foi uma coisa que ela começou a usar, mas ela sempre ia se apresentar assim, com os seios à mostra, e aí ela usava esses recursos, né? Então ela abusava muito dessa imagem sexual e dessa violência, dessa visceralidade das apresentações dela. Então com muita explosão, com coisas sendo quebradas constantemente no palco, assim, voar coisa, cuspir, né? Mas tem um programa de televisão, tem uma entrevista dela num programa de televisão em 84, de Michigan, que ela tá usando aquele bracelete de black metal, assim, com os pregos. Pô, isso em 84 ela já tava usando. Aí ela começa a fazer piada, fala, isso aqui é ruim no ônibus, né, porque eu tinha esse tipo de joia que eu gosto de usar. E aí os fãs, tem um grupo de fãs dela lá, porque é aquele programa bem tipo da Márcia, né, sensacionalista, assim. E aí a apresentadora fala assim, pergunta para algumas pessoas se sabem quem ela é, né? Ela tá vestida com uma camisa de rock, com esse bracelete, aquela maquiagem pesada, assim, né? E ela tinha, de novo, aquela vozona meio da Cássia Eller, assim, tipo, o jeitão meio folgada de falar, afrontoso, porque era essa a parte da performance dela. Ela agredir visualmente para fazer uma reflexão, né, para mostrar essa insatisfação de uma juventude assim. E aí, fora desse papel dela, era uma pessoa que era considerada super doce, super preocupada com os outros. Porém, ela se sentia muito inadequada, né? Ela fez muito sucesso nesse período de 78 a 88, justamente por causa dessa questão visual, mais do que a musical, era o visual, era algumas apresentações dela se explodir, de ir com o carro contra uma parede, assim, fazer essa coisa meio stunt woman, né? Mas de criar essa arte performática de agressão. Não naquele extremo que eu falei do Didi Allen, né? De uma coisa mais visceral. Ela tem mais qualidade musical, por exemplo, e você sente um conceito ali do que ela fazia. Era uma coisa para chamar atenção, mas que era muito interessante. O que acontece? Um pouco antes dela começar a carreira dela, ela tinha tentado suicídio. Ela martelou uma faca no peito para tentar se matar. Ela não morreu, né? Conseguiu, através da arte dela,
Isso foi justamente em 78, quando ela começou com o Plasmatics. O que acontece? Mas ela sentiu uma inadequação muito grande em relação à sociedade, às pessoas. Ela não se sentia desse mundo, ela era uma pessoa contra o suicídio, né? E na própria carta dela de suicídio, ela deixa uma mensagem falando que ela não é a favor, ela não acha que as pessoas têm que tomar essa atitude, mas que ela não conseguia se adequar ao mundo e se sentir parte dele. E um dia de manhã, o empresário, o companheiro dela, percebe que ela não está em casa, ele acha essa carta de suicídio e ele fica preocupado, ele sai, começa a procurar por ela e ele a encontra num bosque perto da casa dela. Ela até tinha alimentado esquilos antes e tal. E ela, o que ela fez? Ela pega uma sacola e põe na cabeça, em preocupação a ele, para ele não ver, né, o que aconteceu com ela, e ela pega uma arma e dá um tiro na própria nuca e comete o suicídio. Né? Uma perda assim muito grande. O Motorhead ofereceu música para ela, tem um disco ao vivo do Motorhead em 99, que quando eles vão tocar no Class, eles falam, essa aí é para o Andy Williams, que é uma pessoa que a gente gostava demais, admirava demais. Muitos músicos ficaram chocados, o pessoal do Kiss, esse pessoal do hard rock, dessa cena dos anos 80, né? O David Lee Roth, que eu citei, o Lemmy, um monte de gente ficou extremamente chocado, porque apesar dela ter essa imagem, né, das performances dela, dessa agressividade da música dela e da atuação dela, ela era uma pessoa muito doce, muito preocupada com animais, com as outras pessoas, e que deixou o pessoal muito triste quando aconteceu. Ela apareceu numa série de programas de televisão e filmes, né? Ela tem 3 discos sozinho, o Wall, o Commander of Chaos e o The Fast and Baddest. E aí ela vai ter um monte com o Plasmatics de 88 até 87, né, que é o Maggots. Lançou um monte de coisa. E ela apareceu, por exemplo, em episódio do MacGyver, apareceu em filmes de comédia. Tem um filme, por exemplo, Candy Goes to Hollywood, que ela aparece como ela mesma, como a Wendy Williams, né? Ela já era uma personalidade. Então é uma performer que deixou um buraco muito grande na música, né? Que chocou muitas pessoas. Você vai ver várias declarações, tipo, ninguém tinha visto uma mulher fazer isso, e ela era uma feminista. Tem uma entrevista nesse documentário dela que eu citei aí, que o cara fala, você... ela vai num programa de televisão, que ela quebra a televisão, causa lá. E ela usava, e era interessante, porque assim, tinha muita confusão no movimento punk de usar alguns elementos do nazismo, né? Usar a cruz suástica para chamar a atenção. E ela era uma que já era antinazista, ela já usava o Stop Nazis, né? No comecinho dos anos 80. E aí o cara fala, você é como o Jim Morrison, o Elvis Presley, não sei o que. Ela fala, não sou não. Porque esses caras, eles foram grandes pessoas do rock que polemizaram como eu, mas eles usavam as mulheres, e eu não acho legal isso. Eu sou uma feminista, eu sou uma defensora dos direitos dos animais. Então ela era uma pessoa muito consciente, e talvez esse choque, esse paradoxo que vivia dentro dela foi difícil demais de suportar a vida em si, e ela acabou fazendo o que ela fez. Mas vale a pena dar uma olhada no trabalho dela, pelo menos pela curiosidade de ver assim como que ela era visceral, e ela era uma pessoa que chamava muito a atenção do ponto de vista estético. Aquilo que ela fazia criava uma confusão estética na cabeça das pessoas. Ver uma mulher tendo aquele nível de agressividade, de ferocidade no palco, de sensualidade, né? De usar roupas meio sadomaso, aquilo ainda o pessoal não estava pronto para aquilo que a Wendy Williams propôs
para o mundo da música, para o mundo do entretenimento. Tá legal? O poema de hoje é Libertar-se. Eu acho que eu já li esse poema, né? Mas, e é interessante que ele vai ter um pouco essa dualidade que a Wendy Williams tinha, né? Efemeridade, desculpa. Libertar-se eu fiz do Ney Matogrosso, que eu já gravei aqui também, eu tô gravando a série hoje aqui. Até os anjos morrem, não importa qual a sua missão ou humilde posição, nos sagrados campos ou fulgurantes porões dessa louca criação, onde a eternidade só pode ser presenteada com a morte. Ser fria, silenciosa e imperturbável, a cumprir o seu dever, doa a quem doer, de eternizar nas mentes aquilo que só durará para sempre depois, da existência dos átomos a viver somente na tênue rede neural de uma lembrança. Eu acho que ela podia ter continuado, que a gente lembraria da Wendy Williams de qualquer jeito, porque o que ela fez foi tão radical e a proposta artística dela tão fora do comum naquele momento e dentro do papel da mulher que ela seria lembrada até hoje. Eu acho que ela não precisava ter tomado a atitude que ela tomou. Porém, ela, como disse, ela pensava muito nisso, né? Ela sentia muita dor ao viver. Se você tem esse tipo de dor, procure alguém para conversar. Procure, por mais desesperado que pareça esse momento que você está sentindo, ele vai passar e você vai poder olhar para trás para ele. Só não vai poder fazer isso se você chegar nesse extremo. Então procure uma pessoa quando você não se sentir legal, converse com alguém, procure um programa de ajuda, esses de telefone, o CVV é muito legal, então não tenha medo, né? Não se destrua, porque todos nós vamos chegar no fim um dia. E a melhor vingança que a gente pode ter dessa vida sem sentido é vivendo a vida e não acabando com ela. Deixa o seu like, seu dislike, escreve aí se você já conhecia o trabalho da Wendy Williams. Esse vídeo eu vou dedicar pro Paulo Tomasi, que foi o cara que me apresentou a Wendy Williams. Ele era muito fã, ele tinha disco do Plasmatics, né? E eu lembro da gente ouvir junto, assim. Eu acho que ele tinha outras intenções na capa daquele disco, né? Mas era muito legal, assim. E ele era um cara que eu sei que era muito fã, né? Então, Paulo Gordinho, Paulo Tomasi, eu dedico esse vídeo para você, que é um grande fã. Eu sei que você curtia muito a Wendy Williams, né? E foi o cara que apresentou para mim, assim, que eu tive o primeiro contato com a Wendy Williams, enquanto ela era viva ainda. Acho que não, ela já tinha... Não, ainda ela era viva, porque em 86 eu conheci o Paulo, e ele já curtia a Wendy Williams, e ela morre em 88, né? Então, grande abraço pro Paulo. Para você que está assistindo o vídeo aí, se inscreva no canal, deixa o like, o dislike e escreve aí se você conhecia ou não o trabalho da Wendy Williams. E a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.